Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição da Notícia de Frente. Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril. E, é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Na bancada do A Notícia de Frente, o professor Lorenberg Alves e o jornalista Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. A gente começa o programa de hoje destacando que lá em Sinop, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz apoiar a taxação do agronegócio. Ela diz o seguinte: acho que as taxas impostas foram necessárias. A ministra esteve nesta terça-feira na Feira do Agronegócio Norte Show, promovida em Sinop. E aí ela afirmou também que muitas mudanças necessárias serão realizadas no decorrer do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Sobre as dificuldades de logística enfrentadas pelos produtores, Tereza Cristina sustentou que medidas já estão sendo adotadas para solucionar o problema e, consequentemente, melhorar o desenvolvimento da região. Professor, o senhor que é um estudioso, isso aqui que a ministra falou, a gente já ouve há algumas décadas aqui em Mato Grosso. Muitas décadas. É isso? Muitas décadas. Há muito tempo, né? Muito. E é um problema aí que precisa ser resolvido, né? É verdade. Essa Lúcio. questão da logística, né? É verdade, falta muito para ser resolvido. Aliás, a ministra da Agricultura é do meio, né? Ela é do agronegócio, pertence ao agronegócio. Ela é formada em agronomia e sempre esteve ligada à produção rural. Mas que é preciso trabalhar um pouco mais a logística, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E é no país todo, não é só em Mato Grosso não, viu, Lúcio? Nós temos problemas... Não, eu falo aqui de Mato Grosso porque as promessas da 163, elas remontam a um longo tempo, né? E todos os candidatos à presidência da República fazem a mesma promessa. Todos eles que apareceram aqui fazem a mesma promessa. E nunca terminam essa 163. Dizer, É curioso, né? Desde lá da época do regime militar, essas promessas vêm sendo feitas. Vêm. Olha, se nós pegarmos a última eleição à presidência da República, o Ciro Gomes esteve aqui e fez a promessa. O Alckmin, antes mesmo da campanha propriamente dita, durante a pré-campanha, ele esteve aqui, também falava... Mas Ciro fez qual promessa que o Ciro fez? Da 163. Ah, tá. Da 163. Mas o Ciro não foi eleito, não tinha obrigação de Não, governo. não tem? É. Eu estou falando que todos os candidatos à presidência da República que apareceram em Mato Grosso fizeram a promessa. O próprio Aécio Neves, quando foi candidato em 2014, também fez a promessa de que, se caso fosse eleito, ele terminaria a 163. Portanto, amigo, todos os candidatos que estiveram em Mato Grosso fizeram a mesma promessa. Muita coisa andou. Tempo. Muita Sim. coisa andou. Eu que conheço a BR-63, que viajo por aí, eu tive pelo menos 5 vezes em cada município do estado. Muita coisa foi feita. Hoje faltam fazer menos de 170 quilômetros. E a maior parte, ou tudo que falta fazer, é mais no estado do Pará do que aqui. É verdade. Aqui já foi feita tudo da BR-63. Tudo não. Agora nós estamos num outro processo, que é o processo da duplicação da 163, né? Mas a rodovia normal, a BR-63 aqui já está concluída. Falta concluir um trecho de 170 quilômetros no Pará e parece que o Bolsonaro, em 4 meses de governo, já fez mais de 30 quilômetros. Com o Exército lá, o Exército está tomando conta disso e o governo liberou 2 bilhões de reais para essa 163. Tem o Bolsonaro, porque acredita que essa comunicação dele exclusivamente via digital, que isso atende a população. Não atende. Comunicação é repetição. Verdade. E o governo deveria informar as coisas que ele tem feito. Essa é uma delas.
O governo federal está pisando no acelerador com relação à BR-163 e colocou o Exército para fazer um trecho. E esse trecho agora, na chuva, já andou mais de 30 quilômetros no governo Bolsonaro. A gente espera que ande mais agora que vem a estiagem, né? Que agora que vai ficar bom para mexer com a estrada. Mas no Brasil é impressionante. Quando chega a estiagem, falta recurso. Quando começa a chover, libera recurso. É um negócio bacana, né? E a ministra lá em Sinop, ela também falou sobre essa questão aí, Antero. Ela disse que o Ministério visa apoiar e trazer as licenças necessárias sem fazer que a economia do país deixe de ser sustentável e caminhe sozinha. Aí ela colocou também que o Banco do Brasil tinha uma linha de crédito para ajudar os produtores com juros compatíveis, mas nós precisamos caminhar daqui para frente desmamando um pouco do governo, porque nós precisamos fazer uma arrumação do mercado, ponderou a ministra, destacando que essa política deve trazer benefícios como a redução de juros. Aí ela já está lá na cartilha do ministro da Economia, Paulo Guedes. É isso? É por aí? É por aí, mas não é uma boa notícia para o agronegócio, hein? Porque, olha, vamos ser sinceros, não tem nada mais cretino na economia do que essa falácia do primeiro mundo. O primeiro mundo fala, não, nós somos liberais, aqui o Estado não ajuda uma pinóia. Veja como que é o incentivo dos Estados Unidos na questão da produção. Se tirar os incentivos nossos na questão da produção, deixar exclusivamente para o mercado, eu já dei esse exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo. Quando nós fizemos a Constituição, nós aprovamos o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é o FCO. O FCO, ele estabelece um juro subsidiado. Você consegue FCO com 2 anos de carência para começar a pagar e depois você remunera isso com 6% ao ano. Isso aqui está indo para 18%, se for deixar por conta do mercado. E indo para 18%, é evidente que isso vai entrar na conta da oneração do custo de produção. Evidente. E tem muita gente que vai perder, inclusive, terras. Vai facilitar para os grandões acumularem porções de terras. A economia é um quebra-cabeça muito intrincado, mas eu não acho que cabe uma resposta simples como a da ministra. Não. Nós precisamos desmamar e eles têm que começar a viver sem a presença do Estado. Como assim? Se você tirar a presença do Estado do setor do desenvolvimento, você vai acabar liquidando o setor do desenvolvimento. Eu estou dando aqui claramente o exemplo do FCO. É o exemplo do custeio também. Custeio era 6% ao ano. Agora parece que vai para 18% ao ano. Custeio é para arrumar cerca, fazer acero, para não queimar, para proteger o meio ambiente, etc. e tal. E com um agravante aí, né, Antero? Com um agravante nessa observação que você faz. No custeio, quem mais se socorre com esse financiamento é o pequeno e o médio. Não, né? O grande não precisa. Não precisa. Ele se autofinancia. São os pequenos. São os pequenos. E os grandes tomam dinheiro lá fora. É impensável você imaginar que a Amage vai fazer empréstimo aqui. Não, a Amage faz empréstimo lá no Banco Americano. Com a taxa de juros muito menor. De 1% ao ano. Faz um empréstimo lá, a taxa de juros de 1% ao ano, e aí eles financiam o pequeno produtor aqui. E aí cobrando uma taxa bem maior. Bem maior do que a do Banco do Brasil. Aí o pequeno produtor aqui dá em garantia a terra para eles. Ou dá em garantia as sacas. Vamos pegar agora 298 mil sacas lá do deputado Zeca Viana. Foi garantia que ele deu para a Amage. Ele foi financiado pela Amage. A Amage pega o dinheiro de 1% lá e tal, interna aqui, é uma economia boa. Livre mercado, pau na máquina. Mas voltando para a primeira etapa da nossa conversa, e que o Antero foi muito feliz quando nos provocou, a questão de
os grandes empresários, tanto rural quanto urbano, muitos deles dependem do Estado, Lúcio. O Estado é como se fosse uma vaca leiteira e eles pegaram na teta da vaca e não soltam de jeito nenhum. Isso é histórico no Brasil, não é de hoje. Mas alguém fala assim, o Estado tem que ficar fora da economia, sem a mão invisível do Estado. Mas eles não abrem mão de ter todas as regalias que sempre tiveram. A desculpa sempre é que existe uma casta de funcionário público que recebe esse dinheiro, que ficam mamando na teta do governo. Não é só eles, não. Grandes empresários no Brasil nunca deixaram de ser sustentado pelo próprio Estado. Se o Estado deixar de mantê-los, eles perdem e Dá uma olhadinha. Você tem uma entrevista do Lúdio Cabral ontem. A entrevista do Lúdio Cabral é muito elucidativa. Basta só para ilustrar o que o professor falou sobre estas fartas tetas do governo, só dá uma olhadinha lá. Não precisa correr os olhos pela lista toda, não. Só no início ali, dos 10, 15 primeiros devedores da Previdência. Aqui, o que o Lúdio fala ontem? O Lúdio deu entrevista ontem para a imprensa dizendo o seguinte: nós temos um déficit deste ano, anunciado pelo Mauro Mendes e tal, de 2 bilhões. Esse é 1 bi 700, quase 2 bilhões de déficit, para arredondar. E o governo concede 3,4 bilhões de incentivos. Exatamente. Quer dizer, esse incentivo é para quem? É para o servidor público? De forma nenhuma. Não é, esse incentivo é para o grandalhão, é para o grandão. Exatamente. Então, essas coisas precisam ser regulamentadas, porque tem gente que... Outro exemplo, assim que cheguei em Brasília, em 1986, nós fizemos um seminário com a esquerda do velho MDB da Resistência e convidamos o empresário Laurence Pi, da empresa Moinho de Ouro de São Paulo. Ele foi dar uma palestra para nós. E o que ele disse para nós? Olha, vocês que têm aí defendendo ideias de esquerda, etc e tal, o Brasil está muito longe disso. Vocês deviam defender uma coisa, que é nossa, do sistema capitalista. Ele é empresário do sistema capitalista, que é nossa, do sistema capitalista. Defendam isso que vocês fazem uma revolução no Brasil. Nunca mais me saiu aquilo da cabeça. Defendam a livre concorrência. No Brasil não tem até hoje a livre concorrência. Licitação pública, a gente sabe quem que vai candidatar e quem que vai ganhar. Em todos os setores. Para a prefeitura, para o governo, para a União, em tudo quanto é lugar, você sabe quais são as empresas que vão entrar, quais são as escolhidas para ganhar e como é que foi acertado o preço. O Brasil, aí sim, precisa de um choque de liberalismo. Precisa de livre concorrência. Livre concorrência, porque aí o Estado vai pagar menos e o Estado vai pagar com mais qualidade. Eu acho que essa é uma questão fundamental para esse debate, para tentar entender um pouco o que a ministra disse. E amanhã é Sexta-feira Santa, não é, professor? Sexta-feira Santa. Dia de comer peixe? É isso? É isso? Dizem que é, né? Dia de comer peixe. Eu tive um padre Teixeirinha, que falava assim, dia de comer peixe, vírgula, se não tiver caro. Se não tiver caro. Porque o jejum, o significado do jejum é bem outro. Você pode jejuar sem comer peixe. Tem que comer peixe. Aí o peixe está lá nas grimpas o preço, e o bacalhau está lá nas grimpas o preço, que é considerado peixe, né? E aí você não vai comer a carne, que está baratinha. Não tem. Essa questão aí, ela é uma questão assim, de jejuar. Então, jejua. Então, come canjica. Não come, porque eu estou falando isso porque nós temos um problema sério aqui. Não sei se você vai falar disso, do peixe santo. Esse aí. É do jejum mais ou menos forçado. Né? O Ministério Público Estadual, ele contrapôs aí uma posição da Prefeitura dizendo que não recomendou o cancelamento do peixe santo. A declaração do Ministério Público, como eu disse aqui, contrapõe
o que foi informado pelo município, que divulgou na última segunda-feira o cancelamento da edição de 2019 da campanha aí, Peixe Santo, em atendimento à recomendação do Ministério Público Estadual. Peixe Santo é aquele peixe que é vendido aí nos principais pontos da cidade, né, por um preço bem mais acessível do que aquele que é praticado lá no mercado do Porto, né, de R$30 acima o quilo, né, pelo menos do pintado, não é isso? É verdade. Aí a 6ª Promotoria de Justiça Civil informou que não recomendou a suspensão da 28ª edição do projeto, mas apenas exigiu que fossem observadas todas as normas sanitárias sobre a procedência, a qualidade, o transporte e armazenamento do pescado comercializado junto à população. Foi o que o Ministério Público do Estado informou. E o cancelamento feito pela Prefeitura se dava argumentando exatamente isso, que o Ministério Público havia recomendado esse cancelamento. Quer dizer, a falta de comunicação é tudo dentro da Prefeitura. Não, falta não, a mentira, né? É mentira, isso não é falta, isso é excesso de mentira, né? Porque a informação da Prefeitura aqui é de que o município tomou a decisão após receber a notificação do Ministério Público Estadual. E não é a primeira vez que o Ministério Público faz a mesma recomendação. No ano que passou, Lúcio, fez também a mesma recomendação. E a Prefeitura disse que iria cumprir todas as regras. Olha, eu acho que Emanuel Pinheiro está quebrando paradigmas, assim, bem significativos em Mato Grosso. O Peixe Santo nasce aqui em 1985, com Dante de Oliveira. De 85 para 2019 são quantos anos? Esse é o primeiro ano que não vai ter. De 85 para 2000 anos, são 35 anos. Para 2000, 35. Com mais 19, são 54 anos. 54 anos depois. Não, dá menos, não, né? 2000 e 85 para 2000 são 15 anos. 85, 90... 2000, são 15 anos. Então, com mais 19 anos. são 34 anos. 34 anos. 34 anos. 34 anos depois, Emanuel consegue uma façanha. Barrar o Peixe Santo. Isso começa com Dante de Oliveira, no primeiro governo dele, na Prefeitura de Cuiabá. Quem deu esse nome foi Dante de Oliveira e Andelson Gil do Amaral. Foram os que deram o nome de Peixe Santo. E aí, uma tradição nossa, a população espera esse peixe, que vem dos pesqueiros, e aí a Prefeitura faz esse papelão. Deve ser muito trabalho, né? Escolher os locais onde as barracas vão ficar, etc e tal, porque o resto quem faz é quem vai vender, né? E por falar em Ministério Público Estadual, tem gente que é corajosa, né, professor? O Ministério Público está investigando uma empreiteira que apresentou certidões falsas numa licitação de R$132 mil. Sabe quem que estava promovendo a licitação? O Ministério Público. A empresa apresentou certidões falsas numa licitação no Ministério Público Estadual. É o que se chama de... Esse é peitudo, né? Corajoso. Põe peito nisso aí. Se mama em onça virgem no Pantanal. Né? Professor, qual é o seu destaque de hoje? Lúcio, o meu destaque é exatamente, de novo, a prorrogação da decisão de avaliar o relatório da CPI, da comissão, da CCJ na Câmara Federal sobre a reforma da Previdência Social. Ou seja, a oposição, juntamente com o Centrão, trabalharam de forma para protelar, para empurrar para frente toda a decisão, fazendo uma série de exigências para mudar o texto lá na CCJ. A incapacidade dos governistas, e não sou eu que estou dizendo que a incapacidade de diálogo, de conversa, de articulação dos governistas, não sou eu que estou dizendo. O próprio presidente da CCJ reclamou, porque ele passou
todo o tempo apanhando e não tinha ninguém para defendê-lo. O próprio líder do PSL, que é o delegado Valdir, chegou a dizer que não há nada mais infiel do que o PSL na Câmara Federal. São palavras do próprio líder do partido. É esse o tema do meu comentário. E o seu destaque, Antero? Gravíssimo o destaque do professor. Meu é mais ameno. Meu é que tem vereador aí da oposição, daqueles vereadores que são barrados em todos os bailes e tal, que agora se lançou candidato a prefeito de Cuiabá. Abelinho sai na frente de Velatão e se lança candidato. Portanto, até aquele grupo da oposição vai rachar. Porque o Abelinho quer ser, Velatão quer ser também, mas o Abelinho já priscou na frente e já botou a candidatura pela democracia cristã. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. E agora a gente fala um pouco aqui sobre Brasília, sobre essa confusão lá do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin pediu a manifestação de Alexandre Moraes sobre o inquérito das fake news. Essa solicitação foi feita ontem pelo ministro Edson Fachin. O pedido de informações foi feito em duas ações que tem Fachin como relator e questionam as medidas que foram determinadas por Moraes, como a retirada do ar de uma reportagem da revista Cruzoé sobre o presidente da Corte, Dias Toffoli, e buscas e apreensões realizadas contra pessoas que criticaram o Supremo nas redes sociais. As duas foram protocoladas pela revista e pela rede Sustentabilidade. Após receber a manifestação, Fachin deverá decidir a questão. O caso envolvendo críticas sobre a Corte nas redes sociais começou no mês passado. E ao anunciar a abertura do inquérito, no dia 14 de março, Toffoli referiu-se à veiculação de notícias falsas que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e parentes. Segundo ele, a decisão pela abertura estava amparada no regimento interno da Corte. Então, o ministro do Supremo não pode ser criticado de jeito nenhum. O nome dele, então, está proibido de aparecer na delação. Lá na delação não pode falar, mesmo que o delator tenha alguma informação a prestar. Na verdade, é o seguinte, ele mente quando diz que está baseado no regimento interno da Corte. Porque o senhor leu o artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal? Não. Eu fui ler. O que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal fala? Quando houver alguma confusão interna nas dependências do Supremo Tribunal Federal, o inquérito pode ser aberto pelo Supremo, que pode designar um ministro para apurar o quê? Os incidentes acontecidos nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Isso foram críticas feitas no Brasil inteiro. Então, isso é inconstitucional, essa decisão do Toffoli. O Supremo não é guardião da Constituição mais. O Supremo, através de Dias Toffoli e Alexandre Moraes, são vilões da Constituição. Eles estão de costas para a Constituição. E a gente precisa restabelecer essa questão das garantias constitucionais no Brasil. E um jeito de restabelecer é com o impeachment dos dois. Eu acho que esse sim é um claríssimo caso de impeachment. Não se soltou A, se prendeu B, isso é bobagem. Soltou A ou prendeu B, ele julgou de acordo com a convicção nos autos. O juiz pode decidir assim. O que o juiz não pode fazer é contrariar a Constituição, como ambos estão contrariando. Aí sim é o caso do Senado atuar. E parece que o Senado quer atuar. Então... só que o presidente do Senado tentando colocar panos quentes. Tentando colocar panos quentes. Tentando colocar panos quentes, porque ali é o seguinte, ali é um bando de pessoas que dependem e morrem de medo da canetada de ministro do Supremo, certo? Porque se fosse um Senado feito de pessoas rigorosamente honestas, esse Supremo não estava mais em pé, estava no chão. Pelo menos alguns ministros do Supremo, porque tem gente boa no Supremo Tribunal Federal. Não dá para aceitar isso. Lúcio, eu quero indagar o seguinte, eles fizeram busca e apreensão. Onde que eles fizeram busca e apreensão? Por ordem do Supremo. O Supremo investiga, o Supremo manda fazer busca e apreensão,
o Supremo quer julgar o que ele investigou, a Raquel Dodge já falou que não vai validar prova nenhuma, que não vai denunciar, e cabe ao Ministério Público a exclusividade de propor ação penal. Então, tem aí o impasse de instituições. Além do impasse de instituições, por que essas pessoas têm que ser julgadas no Supremo? Quais dessas pessoas que tiveram suas residências visitadas com ordem do Supremo Tribunal Federal para entregar documentos, etc. Qual delas que tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal? Nenhuma. Nenhuma, rigorosamente nenhuma. Eles estão indo visitar. Isso aí é o ato institucional número 5 do Poder Judiciário. Isso é grave, gente. Isso é gravíssimo. O Brasil tem que ter a capacidade de se indignar contra essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ontem nós tivemos no Jornal Nacional, no Jornal da Record também, parece, se não me engano, a entrevista do Aires Brito, dizendo que está errado, que não pode ter esse inquérito, que está errado, que não pode ter a censura. Aires Brito é quem? É ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é voz corrente não é de todos os juristas. Todos os juristas, não é nenhum incendiário. Acho que é uma regra aí que não tem exceção. Não é nenhum incendiário. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é isso aqui, não quer a esquerda que quer pôr fogo. Eles conseguiram transformar o Bolsonaro no maior democrata do país. Está lá o Bolsonaro defendendo a liberdade de imprensa, que é a autoridade mais criticada hoje pela imprensa brasileira. E se forem cobrar ele amanhã ou depois sobre atitudes que ele toma, ele vai dizer, olha, não foi o Supremo que rasgou a Constituição? Ou pelo menos 1 ou 2 ministros do Supremo não fizeram isso? Porque eles são os guardiões da Constituição. Mas estão guardando o quê? Estão guardando os interesses pessoais. Eu sinceramente, eu não vi nenhuma ofensa, inclusive na matéria. A matéria do site do antagonista não ofende, não faz ilação, não faz conclusão nenhuma. Nem fala de valores, nem porque não fala existe de valores, porque não existe valores. Apenas anuncia que a declaração do senhor Marcelo Odebrecht, respondendo a uma pergunta do delegado da Polícia Federal, quem é o amigo do meu pai, afirma que é Dias Toffoli. Só isso. Nada Só mais. isso. Quer dizer, e outra violência é retirar dos autos. E, por exemplo, na reportagem lá, Antero, que foi censurada, eles, por exemplo, não chega a ser colocado lá de que o atual ministro Dias Toffoli, que era o advogado-geral da União, tinha negociado alguma coisa de origem ilícita. Não se coloca isso na reportagem. Não fala nada. Não tem nada. Não tem nenhuma agressão à honra do ministro Dias Toffoli, coisa nenhuma. O que tem ali é uma... Agora, que o ministro Dias Toffoli tem que ser investigado por isso, tem. Porque o que o cara da Odebrecht fala é assim, vocês acertaram com o amigo do meu pai? Acertamos. Então isso tem que ser investigado. Que tipo de acerto é esse com o amigo do meu pai? Porque o amigo do pai do Marcelo Odebrecht, que era Emílio Odebrecht, é Lula. O amigo do meu pai, quer dizer, o amigo do Lula, é Dias Toffoli. O próximo golpe do Supremo agora é soltar Lula. O próximo golpe do Supremo... Se essas coisas colarem, se não houver a capacidade de repulsa, de indignação da população brasileira, o próximo passo é soltar o Lula. Há duas frases, só para acrescentar, o Antero está coberto de razão. Não sou contra soltar o Lula, não, desde que seja na lei, dentro da lei. Né? Se for dentro da lei, pode soltar, não tem problema nenhum. Tem duas frases, Lúcio, só para acrescentar. O presidente do Senado está revendo o seu posicionamento, Lúcio, anterior. Isso. E deve levar para a semana que vem, na segunda ou quarta-feira, deve levar para o plenário para discutir sobre isso. Já é um grande passo, porque ele mandou arquivar, por exemplo, a CPI pedida da toga. Ele mandou arquivar. Então ele está jogando para o plenário uma decisão, que eu acho que é louvável, pelo menos por enquanto. A segunda observação que deve ser feita... Ele usa um termo ali que chama a atenção. Né? Olha, eu vou colocar isso para a deliberação do plenário no tempo oportuno.
Não, é terça ou quarta da semana que vem. Terça Não, ou quarta que vem. fizeram acordo lá, terça ou quarta da semana que vem. Mas essa coisa é a seguinte. O que o plenário vai deliberar? O plenário vai deliberar se pode ter CPI ou se não pode ter CPI. Essa é a decisão. Essa é a decisão. Essa é a decisão. Essa é a decisão. Porque para ter CPI, basta a assinatura de 1/3. Que tem. Tem 29 ao invés de 27 assinaturas. Mas ocorre, Antero, que teve uma perda de prazo, né, quando tramitava lá o pedido de CPI. Né? Tinha um prazo lá de 2 dias que não foi respeitado. E agora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer fazer o seguinte, fazer aí uma arrumação para esse erro, vamos dizer assim, formal, na tramitação lá do pedido da CPI, que alguém deixou passar o prazo, né? De forma proposital, agora com toda essa pressão em cima aí dos ministros do Supremo, essa pressão da sociedade, eles querem dar uma ajeitadinha na coisa. Né? Eu queria saber o seguinte, ele vai jogar para o plenário para tomar a decisão. Eu queria saber o que mudou na convicção jurídica do Senado. Porque eu fui senador da República. Vou relatar um fato aqui que talvez muitos que estão nos assistindo vão lembrar. Na época em que estive senador da República, foi realizada a CPI do Poder Judiciário. O senhor se lembra disso? O senhor se lembra disso, o senhor que é historiador? Foi realizada a CPI do Poder Judiciário no Senado da República. Inclusive com muitos juízes e desembargadores de Mato Grosso indo lá depor na CPI do Poder Judiciário, no Senado da República. Se pode ter uma CPI do Poder Judiciário, por que não pode ter essa? Por que a primeira pode? Porque pegava os tribunais inferiores e essa aqui que pega também os tribunais superiores não pode. Eu queria saber qual que é a diferença. Eu, sinceramente, tenho curiosidade de saber por que não pode. Eu até não era ardoroso defensor da CPI, não. Mas eu acho que a votação do impeachment do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes é necessária. Mas a segunda frase que eu iria falar e vou falar, Lúcio, é a respeito do pedido das informações que o Edson Fachin está pedindo para o Alexandre de Moraes. O Edson Fachin foi provocado pelo partido Rede, que recorreu ao ministro e o ministro está pedindo e deu um prazo de 5 dias para que o Alexandre de Moraes traga informações a respeito daquele inquérito que já foi questionado pela Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge, que o parecer dela foi pelo arquivamento. Pelo arquivamento. É isso? Isso. E o Alexandre de Moraes optou por ignorar o pedido da própria Procuradoria. Ele disse por prorrogar o prazo para 90 dias mais. Exatamente. Mais 90 dias de arbítrio da toga. Ele disse que, na realidade, ela fez uma sugestão. E ele não acatou a sugestão. Não acatou a sugestão. Chegou a dizer isso, até. Talvez o Edson Fachin, ao receber essas informações, ele possa equilibrar as coisas dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Talvez ele possa fazer isso, porque ele é muito equilibrado. A gente pode criticar o Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, por outras razões, mas que ele não perde o equilíbrio, ele é sempre equilibrado, ele sempre votou a favor do Supremo Tribunal Federal. Sabe quem pode equilibrar isso tudo, professor? Povo na rua. Para equilibrar isso aí, a linguagem que essa turma entende aí é povo na rua. Só isso que pode equilibrar esse jogo. Fora isso, nós estamos assistindo a ditadura da toga. É isso. E nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouco. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta quinta-feira, indo direto aí, professor Lorenberg Alves, para os parceiros, os cúmplices aqui do nosso programa. Tem uma lista boa, viu, Lúcio? Professora Jucineide,
João Rosa, do bairro Dom Aquino, Francisco de Carvalho, de Juína, Márcio, do bairro Lixeira, Marizane, de Rondonópolis, Gabriel, do CPA 1, Zé Carlos, do Renascer, Marina, do Jardim Cerrados, em Várzea Grande, Ney Mota, do Jardim dos Estados, também em Várzea Grande, Max, do São Mateus, em Várzea Grande, Laércio Barbieri, Cuiabá, Carlos, e aí José Carlos, em Várzea Grande, Fabrini, de Barra do Bugres. E agora os WhatsApps. Puxa, até que enfim um elogio aqui. Bom dia, queridos. Gosto de uma boa discussão com ânimos exaltados, risos. Antero foi brilhante, tá vendo? Que a gente teria com prazer. Pode mandar esculhambando também. A democracia não pode ser afrontada dessa maneira. Abraços fraternos. A nossa Jucineide. Bom dia, Lúcio. Vocês não vão comentar nada, eu não entendi nada disso aqui, mas vou ler. Vocês não vão comentar nada sobre o enquadramento publicado no diário pelo governo só para policiais? Será que só eles têm direito e outros servidores não? Mário da Lixeira. Não sei ao que se refere, Mário. Você podia nos mandar, para a gente ler amanhã, para explicar o que é essa questão que você está colocando aí. Aí tem, bom dia, bancada, parabenizar pela coragem, imparcialidade nas análises e comentários. Só gostaria de frisar que em países sérios o crime de sonegação fiscal é hediondo e existem países mais radicais que têm até pena de morte, Max do São Mateus. Verdade, né? Porque a prisão é muito comum lá fora, viu? Lá fora. Bom, ele vai na mesma linha lá das observações que a procuradora Ana Cristina Bardusco fez lá na CPI da sonegação. E dizendo fez o seguinte, ontem aqui, né? Que a legislação que existe, ela é um convite aos sonegadores para praticar esse tipo de crime. E continua repercutindo aqueles comentários nossos ontem sobre o enquadramento, inclusive, do Pedro Táxi por crime de responsabilidade. Bom dia, senhores. Os chefes de poderes não reclamaram o pagamento em dia porque tinham dinheiro em caixa. Isso quer dizer que os repasses são maiores que o necessário. Aí acumulando sobras. Laércio Barbieri de Cuiabá. No que eu acho que ele tem absoluta razão. Sem dúvida. Claro que tem sobras e que os poderes não são para ter sobra, né? O poder tem que receber o dinheiro suficiente, mas, na verdade... E por que é que sobra? Para funcionar. Por que é que sobra, Antero? Sobra. Porque eles recebem demais. Recebem o que não precisam receber. Eles recebem além das necessidades que os poderes têm. Essa é a verdade. Exato. Sobra por causa disso, mas sobra também porque nós fazemos as leis, por mais que a lei tenha melhorado, desde Pedro Táxis, agora com Mauro Mendes, a PEC do teto do Pedro Táxis, agora a lei de responsabilidade fiscal estadual do Mauro Mendes, tudo isso vai apertando um pouco o torniquete, mas é muito pouco, perto do muito que essa gente toda recebe, né? Eu acho que só tinha uma solução. Era fazer a briga dentro do orçamento. Na discussão do orçamento, estabelecer realmente qual que é a real necessidade de cada poder. Eu não me convenço que os poderes têm necessidade de todos esses recursos. Todos eles. Todos eles têm margem para fazer um corte, mas ninguém senta assim com sinceridade para fazer isso. Mas esse cortes. É um jogo quase perdido, não é, Antero? O que você coloca aí, de fazer a briga dentro do orçamento, por uma razão simples. Quem vai decidir isso é um poder que tem interesse na definição desses recursos. Quer dizer, a Assembleia vai garantir o dela e vai tirar o dos outros? Não vai conseguir. Por isso que a gente precisa colocar claramente o seguinte, que é perfumaria aquela questão de um deputado não receber a emenda. Isso é perfumaria. Você põe um pouquinho de perfume aqui, um pouquinho de perfume aqui, põe na mão aqui, estou cheiroso? Estou, beleza.
Perfumaria. O que resolve o problema é discutir com seriedade a questão do orçamento. Vamos discutir o orçamento da casa, vamos discutir o orçamento dos outros poderes, vamos discutir isso e fazer com sinceridade um diagnóstico para enxugar tudo. Só assim o Estado vai ter jeito. Por isso é que eu acho, do mesmo jeito que o doutor Ulisses disse lá, não haverá muda Brasil sem o necessário muda justiça, sem parafrasear o doutor Ulisses, mas imitando apenas com a troca de poder, não haverá muda Mato Grosso sem mudar para valer a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A Assembleia não tem coragem de enfrentar esses problemas. Bom, quer ver um exemplo simples? A Assembleia não teve coragem de ir para frente com uma CPI do Ministério Público. Né? Ficou se mijando todas as calças lá e não foi para frente com a CPI. E essa nova Assembleia, mas a nova Assembleia vai melhorar, porque vai isso, porque tem muita gente nova e tal. Estamos aguardando. Estamos aguardando. Olha, Lúcio, a redação, vamos pegar só um exemplo só a respeito disso que o nosso telespectador levantou. Só um exemplo. Lá na Assembleia, o repasse para a Assembleia, diz a Constituição com todas as letras, até 4%. Veja, Lúcio, olha a palavra até, está dizendo, se o governo... em relação, esse percentual é definido para todos, para os outros poderes também. Para o Judiciário também. Também assim. Parece que no Judiciário é até 7%, me parece que é assim, mas tem a palavra até. Isso significa que se o governo mandar 1%, está cumprindo a Constituição. Se mandar 2%, está cumprindo a Constituição. Mas eles retiram o até. O até lá no orçamento. Ele coloca o teto lá no orçamento. E aí falta discutir lá no orçamento. Aí o Antero está coberto de razão. Mas partindo do princípio constitucional. Mas eles não querem fazer isso. Aí sobra dinheiro. E são eles que definem. São eles que definem. O governador pode vetar depois. Pode. O governador pode vetar. Mas não depois. veta. Não veta de Vetou as jeito nenhum. emendas. Não é isso? É mais fácil. Se eles mudarem com relação aos poderes, pode ser que vetem. É uma coisa tão bizarra isso aí que pode ser que vetem. Né? Porque o Estado, ele acaba sempre dependendo. Né? Você vê, teve um juiz aí que anulou o FETAB. O Estado está dependendo do Poder Judiciário. O Executivo, a arrecadação do Estado, a receita do Estado, está dependendo de uma decisão do Poder Judiciário. Se mantiver essa brincadeira de acabar com o FETAB, liquida qualquer possibilidade de investimento em Mato Grosso. É, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Se um proprietário rural não vai precisar pagar, os outros também não. Vão entrar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E aí, para continuar na Justiça, um outro destaque aqui. TACs pediu para empacotar licitações. Teria revelado o ex-secretário Permínio Pinto em delação. Os trechos do depoimento do ex-secretário foram divulgados pelo site O Livre. Apesar de não tratar com o ex-governador claramente sobre propina, Permínio relatou uma reunião em que o ex-governador cobrou o andamento do projeto Escola Legal, que previa reformas e construções de unidades educacionais e quadras esportivas no Estado. Após o secretário anunciar que a licitação ocorreria na semana seguinte, TACs teria usado um termo sinistro. Esse sinistro, entre aspas, segundo Permínio Pinto. Precisamos empacotar isso, as reformas e os condicionadores, em um pacote separado, orientou TACs. Mas espera aí, qual o crime do governador aqui? Ele pediu para separar, não é? Condicionadores, eu acredito que sejam condicionadores de ar aí, né? Numa licitação e reforma de escolas na outra. Na outra licitação. Não sei, o crime aí do empacotar está onde? Não, Lúcio, eu nem gostaria de comentar isso pelo seguinte. Porque isso é publicado nos sites, como se o Permínio tivesse dado entrevista, ninguém conhece a delação do Permínio, gente. A delação do Permínio está absolutamente sob sigilo. A informação aqui do site O Livre é que eles tiveram acesso à delação na íntegra de Permínio Pinto. Essa é a informação que foi divulgada, que eles tiveram acesso à íntegra da delação de Permínio Pinto. Lúcio, tem uma frase, acho que logo... Apesar de estar sob sigilo.
Tem uma frase logo no início que o Permínio, segundo a matéria, diz que nunca conversou com o governador diretamente a respeito de propinas. Foi o trecho que eu citei. Exatamente. O trecho que eu citei. Por outro lado, tem uma frase lá no final, eu já vi o governador à época falando isso, que exonerou o secretário de Educação, tão logo saiu a questão toda, e na matéria diz ao contrário, que foi o secretário que quis sair. Lembra? Está escrito Na informação, na reportagem aqui é o seguinte, de que Pedro Taques teria pedido a Permínio Pinto para ficar depois da deflagração, um dia depois da deflagração Exatamente. da Operação Rêmora. E aí, a informação também aqui atribuída a Permínio Pinto é que ele falou, não, eu prefiro sair. Exatamente. Essa é a informação que foi divulgada Agora, aqui. que isso aí, que a saída foi combinada, foi. Saída pela direita, não é aquele filminho? Foi aquele Papalégua, né? Papalégua que corria rápido, né? Combinada. Foi combinada, a saída foi combinada. Aqui no trecho da reportagem, aqui. Neste mesmo dia, né, Taques teria praticamente implorado para que Permínio, no dia posterior à operação, né, Taques teria praticamente implorado para que Permínio, mesmo com a deflagração da Rêmora, continuasse no governo. O convite teria sido recusado pelo então secretário, que julgou melhor se afastar de suas funções à frente da pasta. E o que nós vimos durante o período que foi o governador que o exonerou. Né? Lembra que foi o governador que mandou ele embora. Na verdade, a frase é outra, muito Mas isso diferente. era durante o governo. Durante o governo. Mas tem que verificar como que foi essa exoneração. Está aí uma boa matéria, né? Revisitar a exoneração do Permínio. Para ver se foi exonerado ou se foi exonerado a pedido. Eu acho que seria uma boa solução para esse dilema. Isso foi publicado no Diário Oficial, a exoneração. Foi publicado. E só tem duas formas de publicar. Ou com o governador exonerando, ou exonerado a pedido. Tem que checar isso. Não, mas de repente houve lá um acordo de cavalheiros. Exatamente. E não teve lá o a pedido, né? Só teve o exonerado, né? Não, para mim houve acordo e teve lá o a pedido. Não sei, vamos ver. Tem que checar. Bom, vamos seguir aqui com a novela da Santa Casa. A crise se agrava a cada dia. Nesta quarta-feira, médicos e mães de pacientes fizeram um apelo às autoridades, temendo pela vida de milhares de crianças que tiveram o tratamento suspenso. Vale reforçar que a unidade de saúde está fechada há mais de 30 dias e até agora os gestores, os governantes não apresentaram nenhuma solução. Oliveira Júnior tem as informações. Não são só os funcionários da Santa Casa há 6 meses sem receber os salários que sofrem com o fechamento do hospital. Nesta quarta-feira, médicos do setor de nefrologia e mães de pacientes fizeram um apelo às autoridades. Com a suspensão dos atendimentos no setor de hemodiálise, ambulatorial e até mesmo de quimioterapia, cerca de 15 crianças que passaram por transplantes de rins e pelo menos 6 que precisam da hemodiálise podem morrer caso o atendimento não seja retomado. As crianças que estão em hemodiálise, elas fazem todos os dias. Se não fizer a hemodiálise, aquelas que infelizmente não urinam, né, tem o risco de morrer em 24, 48 horas. E aquelas crianças que fazem acompanhamento conosco por conta de transplante renal, fazem uso de medicação imunossupressor, né? Então terapia, alguns são até quimioterápicos. Então eles precisam vir conosco pelo menos mensalmente para controle, para gente, porque eles têm maior chance de infecção, maior chance de câncer, maior chance da própria perda do rim. Seria uma parceria entre o município e o governo do estado para que juntos pudessem fazer a contratualização do serviço para que, e indicando o local para que as crianças pudessem ser atendidas de uma forma adequada, que hoje elas não estão tendo direcionamento nenhum e não tem nenhum tipo de atendimento, a não ser o atendimento hemodialítico, que também não existe nenhum tipo de
contratualização, então acredito que deve estar em vias de finalizar. Esta mãe de um paciente de apenas 5 anos chega às lágrimas ao admitir que a vida do filho depende agora de um milagre. Sinceramente, se não fosse Deus para estar guardando ele, eu nem sei o que seria do meu filho. E assim, era o único lugar que a gente tinha, sabe? Que cuidava bem das nossas crianças, uma equipe ótima, que estava sempre de prontidão, muito humanizada para estar atendendo a gente. Agora, se meu filho passar mal, tiver uma crise, para onde eu vou levar ele? Sabe, eu não sei, é desesperador pra gente. Porque a gente dorme com o filho bem, no outro dia já amanhece o filho precisando de uma urgência, uma emergência, e para onde a gente vai correr? Não sabe. É isso que a gente está enfrentando, infelizmente. Ela depende de atendimento mensal, que eu não estou conseguindo. Também para acompanhamento com os medicamentos. E o que a gente pede a Deus todo dia é que a criança, que ela fique bem, né? Que ela não adoeça, porque a gente não tem a quem recorrer, a gente não tem aonde ir. Quantos dias que foi paralisado o atendimento? Já faz um mês, mas a Santa Casa já vem nesse jogo de empurra há muito tempo já. Uma hora entra de greve, não dá da gente passar nas consultas, não dá da gente fazer os exames que precisa fazer para manutenção, né? Porque se ela chegar a adoecer ou ficar muito tempo sem acompanhamento, pode correr risco de perder o transplante. Enquanto os pais oram por um milagre coletivo, os pacientes da Santa Casa pedem misericórdia. Bom, e a Secretaria de Saúde de Cuiabá informou que as crianças nefropatas, que têm problemas de ordem renal, estão sendo atendidas em 2 etapas. A etapa de urgência já está em processo de continuidade. As crianças estão sendo atendidas pelas mesmas médicas da Santa Casa, mas em outro ambiente. As crianças eletivas em ambulatório estão sendo supervisionadas pelos mesmos profissionais. Elas serão contempladas com a manutenção do atendimento em ambiente adequado, mas ainda está em discussão na Secretaria de Saúde. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que o contrato da Santa Casa é estabelecido diretamente com o município de Cuiabá, que opera em gestão plena de saúde. E antes dos nossos comentários aqui, eu gostaria de fazer um pedido aí para a produção. Se a gente poderia repetir o depoimento da penúltima, a penúltima entrevista aí da mãe de um paciente. O nome dela é Maria Carolina, porque ela faz no depoimento emocionado e desesperado algumas perguntas, alguns questionamentos. E aí, esses questionamentos são para as pessoas que têm que resolver o problema lá da Santa Casa. As pessoas que têm capacidade de resolver. É isso? A direção lá da Santa Casa, a prefeitura, o governo do estado também tem uma participação nisso, apesar da gestão ser plena, os órgãos de controle e fiscalização, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado. Alguém tem que dar a resposta para essa senhora aí, para a dona Maria Carolina. Vamos ver de novo. Era o único lugar que a gente tinha, sabe? Que cuidava bem das nossas crianças, uma equipe ótima, que estava sempre de prontidão, muito humanizada para estar atendendo a gente. Agora, se meu filho passar mal, tiver uma crise, para onde eu vou levar ele? Sabe, eu não sei, é desesperador pra gente. Pois é. E aí, os senhores que vivem correndo atrás dos holofotes, tentando usar a crise da Santa Casa para poder ter algum benefício de ordem política. O que será que eles têm para responder? Não é, professor Antero? Olha, primeiro que o depoimento das mães e dos médicos desmentem a nota da prefeitura.
ela não sabe para onde levar o filho. A prefeitura fala que está tudo bem, que já está sendo atendido em outro local, não cita qual que é o local, não se dispõe a levar as equipes lá para filmar. Aliás, quando vai alguém filmar, o Coronel Salles vai e barra tudo, na base da truculência, da valentia, etc. e tal. Gente, eles estão brincando com vidas humanas. Estão brincando com vidas humanas. Ah, mas a Santa Casa é um hospital particular. Alto lá. A Santa Casa é um hospital particular e a Prefeitura de Cuiabá faz uma administração plena. Não é possível que essa fonte luminosa de Cuiabá, ou esse parque aqui das águas, ou o Rio Cuiabá, se transforme agora em bacia de Pilatos, lavar as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês se virem. É tudo por conta da prefeitura. Eu não gosto desse papel do governo do Estado. Eu acho que o governo do Estado deve se colocar como irmão, porque ele é coadjuvante na administração do SUS. O SUS é tripartite, é União, Estado e município. Está certo que em Cuiabá é plena e que a prefeitura que administra esses recursos, mas o Estado tem que participar da solução política. O Estado tem que participar da solução política. O que resolve isso é política, não é politicagem. O que resolve isso é política com P maiúsculo. É olhar o interesse da sociedade. E as pessoas não estão olhando. Tem um show de demagogia, cada um quer tirar vantagem em cima dessa crise da Santa Casa. As pessoas estão pensando em voto, pensem na vida, não pensem no voto. Essa que é a grande verdade. Essa crise aí, que as mães não têm onde levar seus filhos. E as pessoas estão pensando em voto, em como é que tira vantagem para a próxima eleição. É de dar nojo isso. É de dar nojo isso. Isso é papel de canalha. Papel isso? de canalha. Porque é o seguinte, nós acabamos de ver o depoimento de uma mãe desesperada. Faltou ela fazer só uma pergunta, professor. Escuta, eu não sei mais o que fazer para salvar meu filho. Vocês vão deixar o meu filho morrer? Não é isso? É difícil, né? Teve um depoimento um pouco anterior que a mãe disse, olha, o meu filho pode estar bem hoje, mas amanhã, quando acordar, está e em todos situação dizendo difícil. o seguinte, né? Eu não sei para onde levar. Exatamente. Eu não sei para onde levar. Então, assim, olha, prefeito Emanuel Pinheiro. Me parece, professor, só complementando aqui, é mais grave ainda. Esse depoimento me parece que não foi de uma mãe, foi de uma médica. O que é mais grave ainda. Foi de uma médica? Me parece que foi de uma médica. Não, o que deixa mais grave ainda a situação. As médicas falam a mesma coisa. As médicas que falam no início, elas relatam o mesmo problema, da desassistência. Ela parece que disse assim, olha, pode morrer em 24 ou em 48 horas. Olha, é uma coisa... Expondo a gravidade da situação. Olha, eu acho que as pessoas estão brincando com isso. Cuiabá precisa recuperar a capacidade da indignação. É que fizeram um jogo tão sujo que jogaram toda, desculpe a expressão, a M para cima da Santa Casa, como se ela fosse a única responsável por isso. Não é. Até agora as pessoas se recusam a discutir os 14 milhões que não foram repassados à Santa Casa, uma série de providências, etc. Tal. Ah, mas isso é um pingo d'água numa dívida de mais de 100 milhões. Tudo bem, mas teria amenizado a crise. Isso tudo aí, professor, essa é a agonia da vida. E a agonia dos funcionários, que estão há 7 meses e não têm o que comer. Eles estão comendo pela solidariedade do povo cuiabano, que vai lá e leva sacolão, leva cesta básica, leva isso, leva aquilo. Olha, não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar isso. Vereadores de Cuiabá, pare de andar de calça curta, veste calça comprida. Calça curta é para moleque. Prefeito, para de andar de calça curta. Autoridades de Mato Grosso, por gentileza, vistam roupa solene.
e vão tratar desse assunto. Peguem esta gravação aqui, aliás, parabéns, Oliveira Júnior. Foi uma excelente matéria do Oliveira Júnior. Peguem estas imagens aqui, estes depoimentos, e promove uma reunião lá em Brasília com o prefeito Emanuel Pinheiro, com o governador Mauro Mendes. Eu não gosto de você não gosta de mim. Gostem de Cuiabá. Não precisa um gostar do outro. Gostem de Cuiabá. Não dá para aceitar isso com Cuiabá. E nem com a Santa Casa. A história da Santa Casa merece respeito. Se tem problemas aí nesses últimos 40 dias, refletindo problemas de gestão ao longo de um determinado tempo, a Santa Casa já prestou enormes serviços à cidade e pode voltar a prestá-los. E a obrigação dos homens públicos tentarem uma solução para que a Santa Casa volte a funcionar. Não é assim, olha, isso aí é uma empresa privada, se quiser fechar, que feche. Chega! Nós não podemos ter essa insensibilidade na administração de coisa pública. Estamos aqui de gestor. Gestor é importante, mas é importante ter gestão, mas é importante também ter sensibilidade com a vida. E não ter sensibilidade apenas assim, não, eu consigo tratar de mim, eu consigo tratar dos meus filhos. A impressão que passa... Então, os que porque a impressão, precisam do setor público se lascam. Porque a impressão que passa diante desse quadro que nós estamos comentando aqui, é que esses governantes, né, as pessoas responsáveis por resolver essa crise, não estão nem aí com o sofrimento das pessoas. Tem criança aí transplantada, que corre o risco de morrer. E eles não dão um jeito de resolver a crise que está aí instalada e que é gravíssima. Bom, vamos ao seu destaque de hoje, Antero. Olha, meu destaque é até meio inadequado para o momento, mas eu vou falar. Meu destaque é o seguinte: eu estive ontem pela manhã na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e participei rapidamente de uma conversa muito rápida, mas já deu para perceber o que era o assunto, com os deputados Ulisses Moraes e Eliseu Rezende, Nascimento. Eliseu Nascimento. Então, Eliseu Nascimento e Ulisses Moraes. Os dois deputados estaduais são dois deputados da Democracia Cristã. Nenhum dos dois deputados vai ser candidato a prefeito de Cuiabá. O que eles estavam definindo? Estava na Assembleia e aí deu entrevista para vários órgãos de imprensa lá, o vereador Abílio Júnior. O vereador Abílio vai se filiar à Democracia Cristã em março. Por que em março? Porque em março pode se filiar sem perder o mandato. Essas coisas do Brasil. A lei de fidelidade partidária é assim. A cada março, antes da eleição, você tem 30 dias onde você pode trair. Mas nos meses anteriores você tem que ser fiel. Entendeu? Então, assim, em março está anunciado o mês da traição. O Abílio vai sair do PSC e vai para a Democracia Cristã para ser candidato a prefeito de Cuiabá. Compromisso dos dois deputados de que o Abílio vai ser o candidato a prefeito de Cuiabá. Eu ainda conversando com o Abílio disse, mas olha, o Velaton também não tinha esse projeto. Ele falou, tem, mas é mais o Abílio seu na frente. Esse que é o mais, pontinho, 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 o Abílio seu na frente, o Velaton, se quiser, seria bem-vindo no apoio ao Abílio. Eles vão tentar costurar uma frente com todos os vereadores da oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro. Isso significa dizer que Eliseu Nascimento, que foi base de apoio, não foi base de apoio do prefeito Emanuel Pinheiro? Foi base de apoio do prefeito Emanuel Pinheiro. E Ulisses Moraes, que não foi base de coisa nenhuma, eles estão apoiando uma candidatura alternativa do Abílio Júnior para prefeito de Cuiabá. Agora, eu até reconheço que o Abílio faz um bom trabalho como vereador no aspecto investigativo, mas para ser prefeito é outro perfil, né? Para ser prefeito ele precisa dizer para que ele quer ser prefeito. E aí a gente vai esperar os debates. E acho também muito prematuro o lançamento agora de uma candidatura para outubro do ano que vem. Se expor aí a um tiroteio
desnecessário. Tomara que sirva para organizar um programa, um plano de governo, para que as pessoas não tenham que decidir sobre votar em nomes, e sim votar em programa, votar em projeto, votar em ideias, votar em coisas que as pessoas elegem como compromissos por Cuiabá. Mas compromissos para serem honrados, não esses compromissos que ficam lá como promessas eternas de campanha eleitoral. É isso, Lúcio. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente, destacando aqui um assunto que nós já conversamos aqui na Notícia de Frente nesta semana. Agronegócio pode se unir para lançar candidato ao Senado. É uma reportagem aqui da Thalita Amaral e do Pablo Rodrigo, do portal Gazeta Digital. Nas últimas eleições, dos 11 candidatos ao Senado Federal, pelo menos três eram representantes do agronegócio, o que foi criticado inclusive pelo setor. Com os votos divididos, Carlos Fávaro, Nilson Leitão e Adilton Sacchetti até tiveram uma votação expressiva, mas não conseguiram eleger nenhum representante do setor produtivo. A expectativa de Carlos Fávaro é que, se a cassação de Selma Arruda for confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o agro se una para lançar uma chapa forte na nova disputa. Fávaro foi o terceiro colocado e teve 434 mil votos. Sacchetti teve 333 mil e Leitão 330 mil votos. No caso de uma união, o agronegócio teria fortes chances de eleger um representante para a vaga no Senado. Antero, nessa equação política aí, 2 mais 2 é 4? Nem sempre, né? Nem sempre. Eu não sei se esse somatório dá certo, né? Porque, primeiro que, se for só gente do agronegócio, eles não teriam tudo isso de votos, né? Foi pessoas fora do agronegócio. E a pauta deles é uma pauta exclusivamente baseada no agronegócio. Não, nós temos que unir para defender o agronegócio. O povo não gosta muito disso, não. As pessoas gostam de um senador que defenda o Brasil. Por exemplo, como é que se comportariam os senadores neste momento lá no Senado da República? Né? Como é que se comportaria neste gravíssimo momento da nação? Porque nós estamos passando por momentos muito difíceis. E tem que apresentar proposta, conteúdo, né? O que convenhamos. Está certo que era pouco tempo para os candidatos no Senado, não teve debate, mas agora vai ser uma candidatura só. Evidentemente que vai ter debate. Vai ser eleição exclusivamente de senador. Uma eleição solteira em Mato Grosso. Isso, por um lado, dificulta, por outro lado, enriquece. Porque vai possibilitar, realmente, grandes entrevistas, grandes debates com a imprensa, grandes debates entre os candidatos, vai possibilitar uma série de coisas que o candidato tem que se preparar para isso. E parece que eles estão pensando no voto. O único pensamento é na questão do voto. Eles não estão pensando num projeto, num programa, não fizeram projeto nenhum já durante a campanha. Já durante a campanha. Sinceramente, quem apresentou projeto na campanha foi Jaime Campos. Fora Jaime Campos, Selma Arruda apresentou o projeto, mas apresentou o projeto assim: eu sou a senadora do Bolsonaro e eu combati a corrupção. Que passava uma mensagem, que ela ia ser uma lutadora para combater a corrupção e negócio. Os outros não passaram mensagem. Nós assistimos todo o programa eleitoral. Qual foi a mensagem que o Sacchetti passou? Meu amigo pessoal, Nilson Leitão. Qual foi a mensagem que o Nilson Leitão passou? Meu amigo pessoal, Carlos Fávaro. Qual foi a mensagem que o Carlos Fávaro passou? Meu nome é Fávaro. Saber que o nome dele é Fávaro é muito pouco, né? Para votar nele para senador da República. Então, eu acho que essa coisa ainda pode ter surpresas nessa disputa eleitoral. Até porque sei de um grande nome que vai ser candidato ao Senado.
que está dizendo ao partido dele que ele é candidato ao Senado. Eu soube de uma fonte fidedigna que o vice-governador Otaviano Pivetta quer ser candidato ao Senado da República. E se ele se candidatar, não só é mais um do agro, mas que pode entrar com um discurso moderno aí para disputar a eleição, né? Porque o Pivetta, como gestor, foi bom, embora ele não tenha sido bom parlamentar na Assembleia Legislativa. Também tem que fazer essa avaliação, né? Mas o Otaviano Pivetta pode ser candidato a governador, senador. A senador. E na passagem que tive ontem pela Assembleia, perguntei ao deputado Eduardo Botelho: deputado, o senhor agrega muito, o senhor tem uma ótima relação e tal. Ele falou: não sou candidato em hipótese nenhuma. E vou estudar bastante para ver se sai candidato à Prefeitura de Cuiabá ou de Várzea Grande. Mas eu quero mesmo é continuar aqui na Assembleia Legislativa. E esse o Botelho que se e esse é o nosso assunto licenciou agora. ontem. E esse é o nosso assunto agora aqui. Mais Prefeitura de Cuiabá, não é, Antero? Eduardo Botelho, né? Não, ele é mais, para ser sincero com o que eu pude extrair da conversa com ele está louco para não ser candidato. Ele não está... Nem é prefeito? Nem é prefeito. Ele não está de nariz furado para ser candidato a prefeito, não. Ele acha que essas coisas têm que ser no seu devido tempo e tal, e que ele jamais iria colocar a candidatura dele agora, e nem que ele está, assim, o projeto da minha vida agora é disputar a eleição do prefeito. Não é. Neste momento, não é. Bom, e após 184 anos de história, a Assembleia Legislativa tem pela primeira vez uma mulher como presidente do Parlamento Estadual. Até agosto, a deputada estadual Janaína Riva será a nova presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Antônio Carlos Silva tem os detalhes. Às 11 da manhã, com um cumprimento, Eduardo Botelho transmitiu a presidência da Assembleia Legislativa a Janaína Riva. Os 15 deputados estaduais presentes aprovaram a licença sem remuneração de Botelho por 121 dias, entre 22 de abril e 20 de agosto. É para ele resolver questões pessoais. Mas Botelho não descarta aproveitar o tempo livre para pensar nas eleições municipais de 2020, quando pode disputar a prefeitura de Várzea Grande ou a de Cuiabá. Eu acho que é um momento de reflexão, né? É verdade. Eu vou aproveitar uns dias parado, para ler um pouco, fazer algumas leituras, né? E, evidentemente, fazer algumas reflexões sobre o futuro também, lógico. A nova presidente da Assembleia Legislativa tem 30 anos de idade e está no segundo mandato de deputada. Foi a mais votada em 2018. Ela é filha de José Riva, que presidiu a Casa de Leis por 6 vezes e responde a processos na Justiça. Mas Janaína diz ter um estilo político diferente do pai. Totalmente diferente, né? Mas ao mesmo tempo, é claro que se continua um espólio político, né? Porque por trás dessa era Riva que eles falam, tem muito vereador, tem muito apoiador, tem muito prefeito, que são pessoas que têm uma ligação muito forte com a gente. Inclusive que alguns hoje eu vejo apoiando outros parlamentares, porque o meu jeito é muito diferente do meu pai. Então isso é natural que aconteça. Enquanto presidente da Assembleia, a deputada Janaína se compromete em tentar resolver a situação da saúde pública em Mato Grosso, em especial da Santa Casa de Cuiabá, seja com intervenção ou repasse de dinheiro. E depois nós vamos tratar das pautas macros do Estado, que nós sabemos que continua sendo também a saúde, mesmo após se resolver o problema da Santa Casa, e a educação também, que nós temos aí uma demanda de 360 milhões de reais de TAC no estado de Mato Grosso, aquilo que é obrigatório o governo fazer, e nós só temos 50 milhões para investimento da Secretaria de Educação. Janaína Riva se compromete em manter unida a base parlamentar em apoio ao governo Mauro Mendes, desde que os deputados não sejam surpreendidos com projetos de lei de última hora. As pautas do governo na Assembleia Legislativa,
Eu já tive algumas conversas com o próprio secretário Mauro Carvalho. Eu sei que em vários momentos surgem pautas que a gente não está esperando. Às vezes as pessoas perguntam quais vão ser as pautas bombas. As pautas bombas geralmente elas chegam de última hora. Mas é claro que existe um compromisso de dar continuidade a esse trabalho do Botelho, de votar de forma célere aquilo que for relevante e aquilo que abrir espaço para uma discussão mais ampla. É claro que também que democraticamente, como eu sempre exigi que eu fosse tratada aqui dentro da casa, os deputados de oposição terão também esse direito. Bom, pelo que diz aí a nova presidente da Assembleia, não mandem para cá projeto com urgência, urgentíssima, apesar dela ser da base aliada do governo. E aí um outro aspecto aí que a gente destaca é que o funcionalismo, né, ganha uma voz de destaque lá no Poder Legislativo também. É muito importante para a Janaína essa assunção à presidência. Eu não acredito que ela fique os 120 dias, tá? A licença é de 120 dias. Acho que vai ser bem menor mesmo. Eu acho que vai ser... Então, talvez não chegue a 60. Talvez não chegue a 60. Eu acho que vai ser menor que 60 dias a licença do deputado Eduardo Botelho. Mas é uma oportunidade histórica, é a primeira mulher a assumir o parlamento. Acho que ela é vitoriosa, muito vitoriosa, que faz um mandato realmente onde consegue se diferenciar e consegue sobreviver às críticas com relação ao seu pai. E esperamos que ela tenha um bom mandato, a continuidade de um bom mandato na presidência do Poder Legislativo. Professor Lorenberg Alves, seu destaque. Lúcio, reforma da Previdência. Exatamente, Lúcio, Antero e amigo telespectador. Pelo planejamento do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e ele fez tudo para que fosse aprovada na CCJ a reforma da Previdência. Ele chamou o Centrão, ele chamou a oposição e mesmo assim ele não conseguiu fazer com que o relatório fosse aprovada ainda ontem. Isso significa dizer o quê? Tem duas observações para ser feita aí. A primeira observação é de que a oposição, somada ao Centrão, agiram utilizando de todas as manobras permitidas pelo regimento. Chegavam cedo, pediam e gastavam todo o tempo que eram disponíveis para falar e para questionar uma série de coisas. Só abre um pequeno parênteses para reprovação daquelas atitudes de invadir a mesa da presidência durante a sessão. Aquilo ali, nem em jardim de infância a gente aceita aquilo ali. Então, a segunda observação que deve ser feita, a desarticulação governista na CCJ. Veja, amigo telespectador, até o presidente da CCJ reclamou e reclamou muito porque ele apanhava de todo lado e os seus parceiros, a base aliada do governo, não o defendia. É bom lembrar que o presidente da CCJ, o Felipe Francischini, é do PSL e o relator é também do PSL, que é o Marcelo Freitas. O que cobrava, o que defendia o Centrão e a oposição? Que retirasse lá na CCJ alguns pontos importantes. Por exemplo, o projeto fala de fim do pagamento de multa de 40% de trabalhadores que foram aposentados e agora voltaram à ativa. Eles querem tirar fora isso, porque, segundo eles, não faz parte da reforma previdenciária. Um outro item que eles estão querendo tirar é a chamada regras previdenciárias da Constituição. E um outro, que é mais complicado, porque o governo não abre mão, que é a capitalização, Lúcio. A oposição, principalmente, está defendendo que a capitalização seja retirada lá na CCJ, e o governo não aceita discutir os demais itens, menos esse da capitalização. Portanto, criou um impasse enorme e que o governo e a base governista não conseguiu vencer. Por isso que a aprovação ou não foi jogada para a semana que vem.
E assim nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta quinta-feira. Obrigado, professor Lorenberg, obrigado, Antero Paz de Barros, e nós estaremos de volta amanhã às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.